Bom, pessoal, vamos iniciar aí. Eu coloquei lá no Canvas, tá? Aqui na aula 11. Ó. Na verdade seria a aula 12, né? Que a gente está tendo aqui. Essa parte aqui de procedures. Que a gente vai iniciar. Essa daqui a gente viu, na verdade, na aula 11. Apesar de estar aqui escrito C, a aula 10. Bom, vamos continuar então. Na aula passada, o que a gente tinha visto era aquela parte de objeto das views, né? Qual que seria uma das funções da view? A gente começar a encapsular os nossos objetos mais complexos em objetos mais simples para o usuário comum, ou para o usuário final. Por que a gente entende quem é o usuário final em um banco de dados? Nesse nosso caso, o usuário final seria aí os desenvolvedores. Tá? Então, algumas regras, por exemplo, que a gente tem dentro dos nossos sistemas, em vez de se fazer selects complexas, você faria dentro de views para o desenvolvedor pegar e fazer um select direto na view. Tá? Bom, view é um dos objetos, né? Só que o SQL em si ele tem mais. E é o que a gente vai ver agora. A gente vai ver a parte de procedimento armazenado ou procedures. Tá? Bom, quando você cria um aplicativo no Microsoft SQL Server, a linguagem de programação é o Transact SQL, né? E a interface de programação primária entre os seus aplicativos e o banco de dados, o SQL Server. Quando você usa programas Transact SQL, dois métodos são disponíveis para armazenar e executar os programas. Você pode armazenar os programas localmente, criar aplicativos que enviem comandos ao servidor SQL e processe os resultados. Ou você pode armazenar os programas com procedimentos armazenados no servidor SQL e criar aplicativos que executem os procedimentos armazenados e processem os resultados. Então, quando a gente está fazendo um aplicativo, há dois modos de a gente trabalhar. Ou a gente cria as funções dentro do programa de vocês, dentro lá da linguagem de programação, ou nós criamos o programa dentro do banco de dados através do quê? Desses objetos que a gente chama de Store Procedures. O que é melhor? Mais uma vez, vai depender muito do que você está fazendo ou de como é o comportamento lá do seu sistema. Se seu sistema for, mais uma vez, multibanco, o ideal é que essa regra fique dentro do seu programa. Se a sua aplicação for um único banco, aí sim ficaria melhor que esses objetos ficassem dentro do banco de dados. Quando você trabalha com mais de um, vários arquivos, os NDFs, não, é transparente. Exatamente, cara. Não importa quantos NDFs você tenha, vai ser a mesma programação que você vai usar. Nada, cara. Isso é legal. Para quem é desenvolvedor, ele não precisa ficar enxergando essa parte de baixo do banco, que é a parte de armazenamento, arquivo e tal. Quem é desenvolvedor enxerga, vai praticamente só ver as tabelas. Tá? Bom, os procedimentos armazenados do SQL são semelhantes a outras linguagens. Podem aceitar parâmetros de entrada e retornam vários valores na forma de parâmetro de saída. E o procedimento em lote de chamada. A gente vai ver aqui como vai ser criado. Tá? Então, existe a possibilidade de fazer um procedimento armazenado que retorne valor para você. Coisa que na linguagem de programação, geralmente, quem faz isso é a função. Certo? A função tem o papel de retornar um valor. A procedure também ela poderia fazer esse retorno.
tá? E existe um parâmetro próprio para isso daí. Bom, além, né, procedures ainda contém instruções de programação que executem operações no banco de dados, incluindo chamados para outros procedimentos. Eu consigo fazer procedure que chame outros procedures, né? Dentro da linguagem de programação, eu não consigo fazer método que chama método? Seria mais ou menos isso, tá? Então, eu não preciso fazer tudo, o meu código inteiro, em uma única procedure. Eu posso pegar e dividir ele em pequenos pedaços também, tá? Retornar um valor de status para procedimento ou lote em chamada a fim de indicar êxito ou falha, né? Ainda a gente não viu, mas é possível no código Transact SQL você colocar lá a parte de try, catch, tá? Para ele tentar realmente fazer determinada ação, caso ele não consiga retornar um erro, tá? Igual a linguagem Java, igual a linguagem .NET aí. Você pode usar a instrução execute do Transact SQL para executar um procedimento armazenado. A diferença entre procedimentos armazenados em funções é que eles não retornam valores no lugar de seus nomes e não podem ser usados diretamente em uma expressão. Existe aqui um pouquinho de diferença entre uma função e entre uma procedure, tá? Quando a gente tem procedure fazendo o retorno de dados, né, a gente precisa, na verdade, depois especificar uma determinada variável. Quando a gente tem função, geralmente não. A função a gente usa dentro, muitas vezes dentro de uma select. A select ela vai fazer o cálculo do determinada função, né? E ela vai retornar em um formato coluna de uma tabela. Então, tem um pouquinho de diferença aí. Ainda Store Procedure são vantagens de usar, né, no servidor em vez de programas Transact SQL armazenados localmente nos computadores cliente. O Transact SQL aqui armazenado localmente seria no caso do quê? Dos programas, né, que estão aonde? Que estão no Java ou no C# que vocês estão desenvolvendo, tá? Eles são registrados no servidor, ou seja, a partir do momento que você colocou ou criou uma Store Procedure, ele vai ser um objeto do seu banco de dados, tá? Eles podem ser atribuídos, ter atributos de segurança, como permissões, encadeamento de propriedades, além de ter certificados anexados a eles. Você pode pegar, ir lá e fazer o quê? Determinado usuário pode executar essa Store Procedure, outros usuários não. Em vez de você, por exemplo, então, dar permissão numa tabela para que um determinado usuário faça a inserção de dados, você pode fazer uma Store Procedure, certo? Que faça a inserção de dados para você numa determinada tabela. Qual que seria a vantagem? Bom, o usuário em si, você poderia estar colocando até mais consistência e realmente colocando os campos que para determinado usuário são permitidos. Com o Store Procedure você consegue ter esse controle. Fazendo o acesso direto à tabela, não. Você tem que disponibilizar toda a tabela para o usuário, tá? Então vamos supor que determinado usuário X, ele consiga fazer inserção no campo A, B, C e D da tabela A. Usuário Z, ele consiga fazer ainda na tabela A o campo A, B, C e J. Eu consigo diferenciar então por usuário diferente o que ele pode manipular dentro da minha tabela, certo? Os dados aí necessários. Se for por tabela, vocês não têm mais esse acesso. Você vai ser obrigado a dar, certo, toda a permissão da tabela para todos os usuários. Então, a parte de permissão e segurança é bem interessante quando a gente utiliza a Store Procedure. Ok? Usuários podem receber permissões para executar um procedimento armazenado sem precisar ter permissões direto sobre os objetos referenciados ao procedimento. A gente comentou, então... Pessoal, vamos lá? A gente comentou, então, que é possível fazer, ou é possível dar permissão para uma Store Procedure.
Só que, ao mesmo tempo, esse usuário ele poderia ter acesso a determinada tabela, né? Ele teria que ter acesso. Por quê? Porque a Store Procedure faz referência a um determinado objeto. Dessa forma, o que o SQL Server entende? Se você deu permissão para determinado objeto e esse objeto utiliza determinadas tabelas, através da Store Procedure, ele consegue manipular essas determinadas tabelas. Você não precisa dar para o usuário permissão, por exemplo, de leitura ou gravação diretamente na tabela. Tá? Então, isso daí é uma vantagem grande. Você começa a gerenciar menos objetos a serem dados acessos. Tá? Eles podem aprimorar a segurança de um aplicativo. Procedimentos armazenados com parâmetros podem ajudar a proteção do aplicativo contra ataques de injeção. Vocês sabem o que é o ataques de injeção SQL? Sim? Já ouviu falar? Quando eu não tenho parâmetro, né, o que eu consigo fazer? Eu consigo escrever um texto dentro lá, por exemplo, no meu text box. Esse texto provavelmente pode ser, por exemplo, um update ou um delete sem a minha condição where de uma determinada tabela. O ataque de injeção SQL é justamente utilizar os componentes lá da minha interface como se estivesse dando comandos SQL mesmo. Tá? Por Store Procedure, a gente elimina essa opção. Como você é obrigado a passar parâmetros em vez de comando, já era. O cara que está tentando fazer isso, obviamente, não vai conseguir executar o seu comando inteiro. Tá? Permitem, né, programação modular. Então, como as minhas Store Procedures são pedaços de blocos de código, eu consigo modularizar isso daí. Você pode criar um procedimento uma vez e chamá-lo quantas vezes desejar em seu programa. Isso pode aumentar a facilidade de manutenção dos aplicativos e permitir que eles acessem o banco de dados de maneira mais uniforme. Depois de ter feito uma vez, eu posso utilizar essa Store Procedure N outras vezes, para N outros usuários. Eles são instâncias de códigos nomeados que permitem associação atrasada. Essa parte de associação atrasada a gente não vai ver, tá? Mas é referente à parte de assinatura que a gente tem do objeto. Isso proporciona um caminho indireto para facilitar a evolução do código. Eles podem reduzir o tráfego de rede. Toda vez que a gente está utilizando Store Procedure, em vez de ter um código embutido na linguagem de programação, lá no .NET ou no Java, é possível fazer a redução de tráfego de dados, ou de rede, né, no caso. Por quê? Porque os dados eles já vão estar dentro da onde? Do banco de dados. Quando eu tenho o comando através de um cliente escrito em Java ou C#, tá? Todo esse comando é necessário o quê? Trafegar na rede para chegar até a base, para depois retornar novamente. Se eu tenho uma Store Procedure dentro da minha base, eu só tenho parâmetros que vão ser carregados através da rede. Tá? E depois, obviamente, os resultados. Tá? Então, com Store Procedure é possível realmente fazer essa redução de tráfego de redes aí. Uma operação que requer centenas de linhas de código de Transact SQL pode ser executada por uma única instrução, que execute o código em um procedimento, uma vez enviar centenas de linhas de código para a rede, tá? Em uma vez. Então é possível a gente fazer a execução, tá? Muito bem, muito simples, depois que a gente já construiu a Store Procedure. Tá. Qual que seria a sintaxe da Store Procedure? Isso daqui eu peguei de um livro, tá? Create proc ou create procedure. Se eu tiver o nome do esquema, ou DBO, ou o nome de qualquer esquema, se eu quiser colocar, eu posso redirecionar aqui. O nome realmente da procedure, ó. E aqui eu tenho o que? Agora os meus parâmetros, né? Uma Store Procedure, ela pode ou não receber parâmetro, ou ela pode ou não devolver parâmetros. Isso daí é você que vai pegar e vai ter que julgar na hora de programar. Tá? Existe também, né, uma parte que você fala qual é o tipo do seu parâmetro. Se ele é out, output ou default.
O default, se não me engano, é o in, tá? É um parâmetro de entrada. O out é um parâmetro de saída. E o output, se não me engano, também. Não sei, não lembro se tem diferença. Bom, depois, obviamente, eu tenho o quê? A parte do seu código em si que você vai pegar e vai digitar através entre, né, o begin e end. Né? Eu tenho também aqui, ó, uma opção de fazer com que a minha Store Procedure tenha encriptação. Encriptação é o seguinte, ele vai pegar, a hora que você colocar lá o if encryption na Store Procedure, ele vai encriptar esse código e guardar esse código dentro do servidor. Qual que é a grande vantagem? Mesmo que você passe a sua base de dados para outro cliente, esse outro cliente ele não vai conseguir ver o código que está sendo aplicado lá. Qual que é a desvantagem? Você precisa manter o seu código-fonte em um arquivo diferente. Porque depois que você encripta, você não mais decripta. Correto? Então, isso é uma grande desvantagem. Se você não tem um pouco de governança dos dados, de como esse banco está sendo trabalhado, aí realmente é melhor não ter encriptação. Tá? Se você já for mais acostumado, enfim, de ir até essa parte de versionamento, tranquilo. Né? Bom, você pode criar procedimentos armazenados utilizando a instrução create procedure do transact SQL. Ao criar um procedimento armazenado, você deve especificar quaisquer parâmetros de entrada e parâmetros de saída para o procedimento ou lote de chamada. Então, ao criar uma Store Procedure, o que você vai precisar especificar? Parâmetros de entrada, parâmetros de saída. Né? Sempre vai ter parâmetro de entrada ou saída? Não. Nem sempre, vai depender do que você precisa realmente programar. Como estamos mexendo com dados direto do banco, é muito capaz aí que você tenha alguma coisa a ser passada. Tá? Não vai fazer um select muito simples em torno disso, desses objetos aí. Você pode criar procedimentos armazenados utilizando o create procedure. Parâmetros de entrada e parâmetros de saída são previstos aí. As instruções de programação que executam operações do banco, incluindo chamadas para outros procedimentos. Instruções de programação que executam operações do banco de dados. Aqui é o nosso transact, tá? Incluindo chamadas para outros procedimentos. Então, aí, nesse caso, eu também deveria ter documentado qual procedure chama determinada procedure. Eu precisaria, na verdade, fazer um fluxo. Tá? Ou no código, se você vê o nome realmente tal, e bater. Tá? O valor de status retornado para o procedimento ou lote de chamada a fim de indicar êxito ou falha. O status que ele retorna é muito importante. A gente consegue ver qual é esse status e ver qual é a situação que ele está. Tá? Quaisquer instruções de manipulação de erros necessários para capturar e tratar os dados potenciais, é possível então utilizarmos comandos, justamente para quê? Para que sejam tratadas essas manipulações de erros aí. Tá? Funções de manipulações de erros, como error underline line e erro underline procedure, podem ser especificadas na Store Procedure. Então você pode pegar e colocar até na própria Store Procedure, sei lá, algumas funções aí para fazer a detecção de erros. Tá? Nomeação de Store Procedure. Recomendamos que você não crie procedimentos armazenados utilizando SP underline como prefixo. Por que o SP underline a Microsoft não recomenda? O SP underline, eles são tabelas do quê? De sistema, geralmente. Correto? Então, se eu começar a criar as procedures de usuário, que são minhas, com o mesmo nome de procedures de sistemas, começa a ficar um pouco mais confuso aí o negócio. A sua procedure de fábrica, vamos dizer assim, né? Já feita,
ela tem prioridade à sua procedure de usuário que você está fazendo agora. Tá? Então, ela não vai conseguir executar exatamente essa procedure que você fez, dando prioridade para a que tem no sistema, tá? Já existente no SQL. Mas, legal, é só a gente pegar e evitar que tenha o mesmo nome aí. Se o seu aplicativo usar referências a nomes qualificados que não estejam em esquema e nome do próprio procedimento, o seu próprio procedimento vai entrar em conflito com o nome do procedimento do sistema. Seu aplicativo ficará danificado porque o nome é associado ao procedimento do sistema e não ao seu. Então, aqui, na parte de nomeação das Store Procedures, né, obviamente, vocês não têm tanto, mas se tivessem, seria já interessante fazer essa parte aí das referências corretas, sem começar com, por exemplo, o SP underline, tá? O que a gente faz geralmente para descrever se ele é de usuário ou não e não de sistema? USP underline, U de user. Pronto. Não modifica tanto o esquema que eu já tenho e já incrementa aí o U, né, de usuário. Um procedimento armazenado definido pelo usuário que terá o mesmo nome de um procedimento armazenado do sistema e que não seja qualificado, ou seja, no esquema DBO nunca será executado. Em vez dele, sempre será executado o procedimento armazenado do sistema. Por exemplo, qual seria o comportamento? Bom, aqui nós temos o que? O Adventure Works 2017, Create Procedure DBO underline who. Esse SP underline who, DBO não é que eu comentei. Esse SP underline who que está dentro de DBO é uma procedure que eu estou criando. Vocês concordam? Olha o select ali, select business entity ID, first name, last name. Simplesmente eu criei ali, mas eu não vou conseguir utilizar. Por quê? Porque o SP underline who, ele é um comando já de sistema. Certo? Então, se a gente fosse executar, mesmo sendo de usuário, a gente tentar esse comando, né, ele não vai executar quem? O meu select que está aqui dentro. Né? Ele vai dar prioridade para quem? Para quem realmente é uma Store Procedure de sistema. Tá? Então, nesse caso aqui, ele iria mostrar o comando que o SP-who faz mesmo. E não um select aqui que eu personalizei. Ok? Bom, o uso de um qualificador de esquema explícito também proporciona uma ligeira vantagem no desempenho. A resolução dos nomes será ligeiramente mais rápida se o mecanismo de banco de dados não tiver que pesquisar vários esquemas para localizar o procedimento. O que ele fala aqui que o que é nome qualificado? O uso de um qualificador, né? Ou nome qualificado, tudo bem, também é bem aceito. Eu consigo estar utilizando no SQL os objetos em hierarquia, tá? Todos os objetos que são dentro do outro é separado por ponto. Então, eu posso ter, por exemplo, a referência da minha tabela. Eu tenho a minha instância, da minha instância, ponto, eu tenho meu banco, do meu banco eu tenho ponto, a minha tabela, da minha tabela, ponto, eu tenho meu campo. Então, isso tudo, desde a instância até a linha de dado realmente, a coluna, né, que eu quero, ela tem o quê? Um nome qualificador. Qual que é a grande vantagem se eu utilizo? Velocidade. Correto? O SQL encontra muito mais rápido o objeto. Se eu não tenho, o SQL precisa ficar olhando dentro do dicionário de dados para ver onde está para poder executar. Então, a parte de solução ali, resolução, né, é realmente mais rápida aí que o tradicional. Tá? O procedimento armazenado a seguir retorna a todos os funcionários, nomes, sobrenomes e fornecidos,
cargo e nome dos seus departamentos, né? Esse procedimento armazenado não usa nenhum parâmetro, ou seja, esse procedimento armazenado basicamente ele está bem simples aqui, né? Provavelmente ele deve estar fazendo uma seleção de dados e mostrando essa seleção dentro lá da tela, né? Dentro da... Caramba. Tá, deixa eu começar de novo. Esse procedimento armazenado, ele não usa nenhum parâmetro. Ele provavelmente ele é bem simples e está fazendo a mesma função de uma view, né? Que deve ser provavelmente um select simples, que deve estar lá dentro para exibir na tela aí do computador. Bom, e realmente ó. Aqui o que a gente tem, vamos começar a escrever esse código aqui, ó. Deixa eu pegar o anterior e já mostrar também para vocês, tá? Aqui, ó. Primeiro é esse daqui. Bom, vamos lá aqui. Vocês conseguem ver? Deixa eu aumentar um pouco mais a letra. Fontes. Diminui um pouco aqui, ó. Então vamos lá, ó. Use Adventure 2017. Ó, o SPRU, se a gente fizer só isso daqui, ele é o que? Uma Store Procedure de sistema. SP underline, pessoal, é de Store Procedure mesmo, tá? Então ele mostra aqui, por exemplo, ó, quais são os nomes que eu tenho de conexão aqui nessa base de dados. São esses daqui, por exemplo. Beleza. Ele já é um comando, então, ó, do próprio SQL. Aqui, o que a gente está fazendo? Um create procedure SPRU. O mesmo nome de sistema que eu tenho. Beleza, se eu tenho um nome de sistema e um nome de objeto de usuário, qual é a minha prioridade? A de sistema. Tá? Nesse caso aqui, dentro dessa procedure, eu só tenho uma select bem simples, né? Select Business Entity ID, First Name, Last Name e Pearson.Pearson. Só simplesmente estou exibindo esses campos aí, ó. Até aí tranquilo, é uma select normal. E agora eu venho e faço isso daqui, ó. Create Procedure DBO.SPRU. Bom, agora eu quero executar esse SPRU aí. Então seria esse comando aqui, ó. Exec espaço SP underline ru. Oh, caramba, errei. Legal. No resultado, tá aparecendo o SPRU lá que a gente digitou? Aquele select lá? Simples? Não, não tá. Então tem alguma coisa errada. Agora aqui a gente vai especificar, inclusive, o esquema da base de dados, que é o DBO. Exec spo.sp underline ru. Bom, teoricamente, né, teria que dar certo aqui. Mas não dá. Mesmo que eu tenha um nome qualificado para os meus objetos procedure, se ele não vai ter prioridade, né? Sempre uma procedure de sistema vai ter mais prioridade do que uma procedure de usuário. Então, o SQL Server ele não vai conseguir pegar e executar o código que você escrever. Por isso que a gente, em vez de colocar o mesmo SP underline, que é de Store Procedure, de sistema, eu colocaria um USP, de User Store Procedure. Só isso. Tá? Ou qualquer outro que você não tenha esse tipo de problema. Tá? Então, é dessa forma que a gente consegue começar a criar as nossas procedures, simplesmente exibindo resultados aí. Ah, então vamos criar. Tá? Aqui, na verdade, né, ó, já criamos. Vamos tentar executar esse cara aqui, ó, com esquema. Mais uma vez, ó, quem ele está executando é Store Procedure do sistema e não do usuário. Vamos dar um drop aqui, ó, no SP underline ru do DBO. Agora eu tenho que apontar, né?
Beleza, ele deu o drop. Eu vou colocar aqui, ó, como U agora. Tá? USP U. E a gente vai dar um F5 aqui, ó. Legal. Então conseguimos. O U é de user, né? O que a gente vai fazer? Exec espaço USPU. Agora, como o meu nome está diferente aí do sistema, né? Eu tenho um nome exclusivo meu que é de usuário, eu consigo pegar e fazer que seja retornado esses valores aqui para mim. Qual que é a diferença, então, qual que é a diferença de eu fazer uma store procedure contendo um select ou eu fazer uma view? Se o resultado vai ser uma tabela. Geralmente as store procedures, elas possuem até sim, geralmente as store procedures, elas têm processamento. Você vai precisar executar comandos lá dentro, tá? Se realmente você estiver utilizando a store procedure só para view, só para select, vamos dizer assim, tá? Você está utilizando pouco o recurso dela, tá? E tem mais. A procedure, a gente utiliza o exec, ó. Exec espaço nome da store procedure, tá? Numa view, como que eu faço para executar ela? É através do select. Select asterisco from VW e aí alguma coisa, né? VW, né? É o nome da minha view. Underline alguma coisa aí, ó. Então, uma eu executo com exec, a outra eu executo com select mesmo. Então, isso daí é uma vantagem grande que a gente tem das store procedures, porém, né, é preferível que você avalie qual é o objeto correto que você vai precisar para utilizar, obviamente, o mais indicado aí, entre a view ou entre a store procedure. Tudo bem? Beleza? Bom, então a gente comentou de nomeação. Uso de store procedure simples para um comando select complexo. Opa, então vamos aqui, ó. As store procedures a seguir retornam todos os funcionários, nomes e sobrenomes fornecidos, cargos e salários. Bom, aqui a gente já viu, né? Que é esse cara aqui, ó, é aquele select mais simplesinho que a gente tem. Esse cara aqui, ó, o que ele está fazendo? Se existe o objeto ID, ó, human resource.usp get all employees, e esse P aqui é o que? É uma procedure, tá? Que é o tipo de objeto que ele guarda. If is not null, né? Então, se tudo isso daqui, se esse objeto não for nulo, drop procedure, para depois ele criar novamente, ó. Então, você consegue aplicar esse código do if object id não só para procedure, mas também, certo? Para qualquer outro tipo de objeto que vocês queiram aí. Create procedure em uma resource dp get all, e aí vem a nossa select. Select, first name, last name, department from human resources.employee department. Beleza? Então, ó, executando esse cara aqui, não retornou nada. Agora a gente vai fazer a criação desse cara aqui, ó. Beleza? Create procedure. E dentro da minha procedure tem uma select. Oi? Uma tabela tinha dois campos varchar. Sim. Eu criei uma procedure e um dos campos eu recebi inútil. E aí o seu parâmetro ele aceitou. Porque ele converte? Ele faz conversão implícita. Quando ele faz essa conversão? Na hora de você estar passando o parâmetro para ele. Ele faz a conversão e te acha.
geralmente de int para, deixa eu ver, geralmente de, o seu parâmetro é int e o recebimento é char, né? Varchar. A minha tabela é varchar e eu recebi o int. Você está recebendo o int? Isso, ele converteu o int para varchar. Geralmente a conversão do int para varchar acontece. Agora, do varchar para o int não acontece tão fácil. Aí você tem que pegar e explicitar. Tá? Você tem que colocar o comando de convert mesmo, ou de cast, né? Que a gente tem. O SQL ele tenta algumas coisas, nem todas vão ser possíveis, mas pelo menos às vezes ele acerta. Tá? Na semana passada, em 2 dias atrás, eu dei uma select, né? Onde o campo ID parecia muito que ele era do tipo inteiro. Então eu ia lá e colocava, né, o meu ID lá, um número qualquer, que é o que eu estava pesquisando. Só que ele retornava o SQL que o tipo de dado não era compatível, mas ele não mostrava nem qual era a coluna e me mostrava um dado enorme lá dentro. O que eu tinha que acontecer? Ele estava tentando fazer com que o meu parâmetro do tipo char fosse transformado para int diretamente, ele não estava conseguindo. Aí depois eu descobri, né, vendo lá a estrutura da tabela, que o parâmetro estava sem aspas, né? Sem as aspas simples lá para a gente falar que aquilo era um char e não um int. Tá? Então isso daí aconteceu faz uns 2 dias comigo. Bom, uso, né? E procedimento. Então vamos fazer esse cara aqui, ó. Eu acho que já está até feito, né? A gente já criou, create procedure e uma resource, o ESP get all employees. Bom, dá para a gente começar agora a pegar e fazer o quê? Chamar essa procedure aí, ó. Ei, caramba, não tô achando. Aqui, ó. Peraí. Acho que eu não copiei, não. Bom, como é que executa a minha store procedure? Exec humanresources.usp get all employees. É desse jeito então que é executado. Ó. Beleza. Dentro do USP get all employees contém o quê? Contém um select, né? E esse select então está sendo utilizado. Tá? Ou eu poderia, em vez de execute, exec humanresource.usp get all employees. Tá? E se não me engano, tem mais uma forma de eu chamar. Aliás, tem mais uma forma de chamar store procedure, porém, o que é mais aceito é utilizar com exec, para você explicitar que é uma store procedure que você está chamando. É humanresource.get all employees. Só colocando o nome no SQL Server, sim. Não rolou? O nome da store procedure, o nome tem que ser o esquema.nome, tá? Então, dbo. É o esquema.nome. dbo.nome da história. Aí ele vai, né? Então, desse jeito, vai, o SQL Server aceita. Porém, às vezes você não consegue passar desse jeito na sua aplicação, tá? Muitas vezes você utiliza o exec mesmo para explicitar que é uma execução de uma store procedure. Correto? Mas ele é bem tranquilo de se trabalhar. Bom, deixa eu pegar aqui então. O procedimento armazenado a seguir retorna apenas a funcionária especificada, nome e sobrenome, seu cargo e o nome do seu departamento em uma exibição. Esse procedimento armazenado aceita
correspondências exatas para os símbolos passados. Bom, nesse caso aqui, ó, a gente tem lá a comparação do USP Get Employees para ver se ele está ou não, né, ativo ou existente. Não sendo existente, ele vai dar um drop para criar novamente. Tá, ó, create procedure aqui embaixo. Ó. Sendo não existente aqui, ele não faz nada, ele não executa esse drop aí. Correto? Bom, create procedure human resources.spget employees, arroba last name anniversary 50 e arroba first name anniversary 50. O que isso daqui quer dizer? Que são parâmetros da minha procedure. Ó, os dois, o last name e o first name nesse caso, são parâmetros. Aí sim eu tenho o quê? Agora o corpo realmente do meu select, que vai estar dentro da procedure. Select first name, last name, job type, department, from, human resources.v, employee department, e aí where first name igual a first name, and last name igual a last name. Esse first name aqui, ó, é o meu campo. Ih, caramba, cadê? Esse first name aqui é o meu campo. E esse arroba first name é quem? Parâmetro, né? Ó, arroba first name, né? E last name igual ao meu campo. E arroba last name. Parâmetro também, ó. Que está sendo o quê? Um varchar de 50. Na hora que eu executar esse human resource.spget employees, tá? O que vai acontecer? Eu preciso passar os parâmetros que ele está me pedindo também. Correto? Bom, o procedimento armazenado spget employees pode ser executado da seguinte maneira. Vamos colar aquele lá, ó, aquele resultado ali, só para vocês terem. Aí, ó. Então, vamos colar em cadê? Aqui, ó. Então, a gente tem esse pedaço de código aqui, ó. Tá dando drop também. Tá criando uma procedure, mas essa procedure, ela tem dois parâmetros aí, ó. Bom, é possível, então, a gente fazer o quê? A execução dessa procedure de 3 modos. Um é pedindo para dar o execute, o outro é para dar o exec e o outro... o outro aqui é para ele trocar de parâmetro, tal. Em vez de first name, né? Em vez de last name igual a first name, ó, ele pode deixar bem explícito isso, correto? E depois, obviamente, a gente tem o quê? A última aí sem praticamente, né? Ter problema aí da parte de parâmetro. A gente está passando os dois aqui. Um last name e o 2 first name. Ok? Vamos tentar rodar esse cara aqui, ó. Rodamos. Essa Explorer Procedure ela foi criada agora dentro da nossa base. Tá? Agora aqui, exec, human resource employees get, e aí esses dois parâmetros aqui, ó, Ackerman e Pilar. O primeiro parâmetro aqui vai para onde? Para o last name. E o segundo parâmetro, first name, ó. Tá? Beleza, então. Vamos dar um execute nesses caras aqui. Ó. Ele encontrou alguma coisa. First name Pilar e o last name Ackerman, tá? Ele trabalha no departamento ali, ó, Shipping and Receiving, tá? Shipping and Receiver Supervisor. Esse é o job dele. Por que ele está me trazendo isso daí? Bom, primeiro, porque eu estou mandando esses parâmetros aqui, ó, para a Procedure. E a Procedure, por sua vez, está mandando esses parâmetros para onde? Para mim, né? Ó, então aqui, ó, se eu estou com o resultado desse select aqui,
é porque a procedure fez essa select aqui para ela. O que mais é considerado colocar o parâmetro ou deixar ele Se você colocar o parâmetro, sempre você vai ser o que? Obrigado a respeitar ele. Sim, mas eu posso colocar em ordem diferente o parâmetro e especificar ele? Não, não consegue, cara. Ele é tipado. Ele vai exigir que você coloque na ordem realmente que você está pedindo. Como que é? Igual o método normal de negócio? Sim, sim. É a mesma coisa, isso daí não muda não. Tá? Bom, se eu der o exec aqui é a mesma coisa, ó. E se eu der um exec em outros caras aqui, ó, pilar, por exemplo, o nome é pilar, o first name, o last name é o active. Também está no mesmo departamento job title aí. E finalmente, somente aqui o nome da chamada da minha store procedure, ó, com esses dados que a gente já tinha aí. Tudo bem? Perguntas? Não? Bom. Uma store procedure aqui retorna apenas os funcionários especificados, nomes e sobrenomes, seus cargos e seus departamentos em uma exibição. Esse padrão de procedimento armazenado corresponde aos parâmetros passados ou, caso não sejam fornecidos, usa o padrão definido. Sobrenomes que começam com a letra D. O que a gente tem aqui? A gente tem, então, esse código aqui. E a gente vai começar a analisar ele. Ó. Dá um Ctrl C aqui. Ctrl V. Bom, o que a gente então tem? Use Adventure World 2017. Até aí também é tranquilo para vocês. If Object ID Human Resources.sp Get Employee 2. Tá? É uma Store Procedure? Se sim, ele vai dropar. Se não, tranquilo, não vai fazer nada e vai passar reto ali. Agora, Create Procedure Human Resource USP Get Employee 2. Arroba last name e arroba first name igual a nvarchar 50. Aqui tem um detalhe, ó. Igual ao que? %D igual ao que? %. O N antes é o que? É de Unicode, tá? Mas não é um motivo para a gente se preocupar. E depois eu vou ter que simplesmente o que? O meu select, o first name, last name, job, né? From Human Resources, vem Employees Department, like, arroba first name, last name e arroba last name. Esses caras aqui, ó, são da onde? São desses parâmetros aqui, ó. Arroba first name, arroba last name aí. Tá? Então, numa Store Procedure, a gente consegue passar determinados parâmetros para ela poder trabalhar com esses valores aí. Correto? Legal. Vamos tentar rodar esse cara aqui então. Use. Vou ficar até esse cara aqui, ó. Porque é uma coisa só. Ixi. Execute. Beleza. Agora. Tem alguma coisa no slide? Eu tenho o quê? Os procedimentos armazenados para poder furar isso daqui. Qual que é a minha primeira execução? O USP Get Employees, ó, sem parâmetro nenhum. Ele vai lá e vai tentar fazer essa execução. Beleza, conseguiu, né? Mesmo sem parâmetros, ele pega e começa a rodar, ó. Tá? Agora, aqui no segundo, eu estou utilizando o primeiro parâmetro. Ó. N, Y%. Tá? É como se fosse um like aqui, ó. Vamos executar esse cara aqui. Ó. Então, para quem tem
Peraí, agora quem é o parâmetro de o get employee 2? É o last name, né? Então o last name, a gente executou esse cara aqui, ó. Eu tenho o last name aqui, ó. O last name, ele precisa ter WI alguma coisa, não tem? WI e William e WI Wilson. Então ele está pegando um WI alguma coisa dentro do quem? Dentro do last name. Agora aqui eu tenho que fazer o que, ó? Desse terceiro modo, eu posso especificar exec human resources.getEmployee2 arroba firstname igual a %. Ali, ó. Nessa parte, a gente vai lá e deixa explícito quem é o first name dele e qual é o valor que ele tem que assumir. Correto? Então, ó, executando essa parte. Beleza. Tá? Temos também use human resource.getEmployee USP getEmployees e é isso daqui, ó, N de CK ARSOMN OEN. Vocês sabem que tipo de consulta é essa daqui? Não? É a consulta que o próprio SQL tem também. Tá? As duas primeiras letras precisam começar com CK. A terceira, a quarta e a quinta, tá? Ali o CK entre... Ih, caramba. Entre colchetes, ele é o que? Um cara opcional. Tá? Mas a terceira posição, a quarta e a quinta ali, ele tem que ter ARS. Depois, na última posição, ele pode ser um O ou um E, e na penúltima posição, desculpa. E na última posição, um N. Tendo essas regras, o que ele teria que trazer para mim? Opa! Ó. Esses caras aqui. Ó, o primeiro caractere ou é um C ou é um K, não é? Ou é um C ou é um K. Em quem? Em last name. Olha lá. O segundo é ARS. ARS aqui, ó. ARS. Opa, o last ARS aqui, ó. Só vai ter um mesmo. E o terceiro, esse cara aqui, ó. Eu estou passando o quê? 2 parâmetros para ele. Estou especificando qual é o campo. É qual? Não, não estou. Então eu tenho que saber essa ordem aqui, ó. O last name primeiro e o first name segundo. Tá? Last name primeiro, first name segundo. E finalmente o SP getEmployee2 com H% e N e S%. Tá? Seria aí a mesma coisa, tá? Então, Então, temos aí a primeira letra H, pode ser qualquer palavra. Depois tem a letra S e pode ser com qualquer palavra. Então, são os nossos coringas sendo utilizados aí. Ok? Bom, algumas regras aí para procedimentos armazenados. Nós temos aí alguns creates, create default, alter function, create ou alter procedure, set parse only, set show plain text, use aí o database, que é bem comum a gente utilizar, né? Create roles, create schema, create ou alter trigger, create ou alter view, tá? Então são algumas coisas aí que podem influenciar na hora de criar o seu procedimento armazenado. Ok? São algumas das regrinhas, tá? Isso daí, o que acontece, né? Outros objetos de bancos de dados podem ser criados dentro de um procedimento armazenado.
você pode fazer referência a um objeto criado no mesmo procedimento armazenado, contanto que ele seja criado antes da referência. Então, se eu tenho um objeto que está fazendo apontamento para mim, né, ele vai trazer a referência do objeto criado no procedimento armazenado, na Store Procedure, né? Você pode fazer a referência de tabelas temporárias dentro de um procedimento armazenado. Lembrando que tabela temporária no SQL Server é aquelas que começam com... esqueci o nome. Cerquilha, né? Uma cerquilha só, ou hashtag, né? É considerado o quê? Um banco, uma tabela temporária privada, e o 2, uma tabela temporária pública. Então é possível fazer isso daí, fazer referência a tabelas temporárias, né? Apesar de ele deixar, não é uma boa prática, tá? Tabela temporária você tem que tomar um pouco de cuidado na hora realmente de você utilizar. Tudo bem que às vezes você precisa pegar e utilizar o dado e depois já apagar. Essa daí seria a situação perfeita da tabela temporária. Só que uma parte das vezes não é utilizado dessa forma, né? Se, por exemplo, você tem muito dado, mas muito dado a ser processado, geralmente você não coloca tudo isso em tabela temporária. Por quê? Supondo que caia o servidor, né, por algum motivo, você não vai conseguir mais recuperar aqueles dados da tabela temporária. Você vai ter que regerar novamente. Tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. É legal você utilizar, desde que não tenha tantos dados. Tá? Porque para processos um pouco mais pesados, aí realmente eu acredito que cubra pouco. Se você cria uma tabela temporária local dentro de um procedimento armazenado, a tabela temporária só existirá para fins do uso do procedimento, desaparecido quando você sair dele. Então, se eu der um create, cerquilha, sei lá, tab temp, beleza, ele só vai existir dentro enquanto existir o procedimento. Depois que acabou, eu posso dar um select nesse cara aí. Já era, vocês não vão conseguir mais. Tá? Então, a vida de tempo, né, que tem uma variável, que tem um objeto de tabela temporária, é curto. É somente dentro do próprio criação, né? Bom, se você executou um procedimento armazenado que chame outro, o procedimento armazenado chamado poderá acessar todos os objetos criados pelo primeiro, inclusive tabelas temporárias. Então, aqui é nesse caso de eu ter procedimentos armazenados aninhados, um chamando o outro. Tá? Bom, se você executar o procedimento armazenado remoto que faça alterações em uma instância remota do SQL Server, as alterações não poderão ser revertidas. O procedimento armazenado remotos não tornam parte das transações. O que é fazer remoto aí, pessoal? Eu estou num banco de dados e eu tenho que conectar em outro. Se eu executar, tá, essa parte remotamente, eu não consigo utilizar aquela parte de transações. Entre bases de dados, isso é muito difícil. Isso daí é uma coisa assim que você não consegue garantir transações para base de dados diferentes. Tá? Os procedimentos armazenados remotos não tornam parte em transação. O número máximo de parâmetros de um procedimento armazenado é de 2100. Tá? Então, tem uma limitação, obviamente, mas para ter 2100 parâmetros, cara, é coisa pra caramba, né? Basicamente, você não vai utilizar tudo isso, é muito difícil. Eu, pelo menos, nunca cheguei nesse ponto, não. O número máximo de variáveis locais em um procedimento armazenado é só limitado pela memória disponível do computador,
Dependendo da memória disponível, o tamanho máximo de um procedimento armazenado é de 128 megas. Para ter também 128 megas de texto, basicamente, é coisa pra caramba. Tá? Então, a Microsoft ela tem limites aí, né? Ela coloca limites nos produtos dela, mas... enfim, são limites bem tranquilos aí de se trabalhar, tá? Qualificação de nomes dentro de procedimentos armazenados. Dentro de um procedimento armazenado, os nomes de objetos devem ser instruções. Por exemplo, né, select e insert, que não sejam qualificados por um esquema que usarão como padrão o esquema do procedimento armazenado. Dentro do procedimento armazenado, os nomes dos objetos serão usados com instruções que não sejam qualificados por um esquema, usarão o padrão do enquadramento do esquema do procedimento armazenado. Ah, tá. É aqui no caso se eu não redirecionar o quê? O nome realmente de esquema para ele, tá? Ou seja, eu não estou colocando lá o DBO ponto, eu só estou tentando colocar aqui o nome direto do procedimento armazenado. Se um usuário criar um procedimento armazenado que não qualifica o nome das tabelas ou exibições relevantes nas instruções select, insert, update ou delete, dentro da procedure, o acesso a essas tabelas também, através do procedimento armazenado, por padrão, será restringido ao criador do procedimento. Cara, mas aqui está estranho, deixa eu ver. Se o usuário que criar o procedimento armazenado não qualificar o nome das tabelas, exibições... Ah, tá. Não qualificar, colocar só o nome do procedimento armazenado ou do objeto. Qualificar é você colocar o nome do esquema, ponto, o nome do objeto. Tá? Como referências para dar update, insert, delete, dentro do procedimento armazenado, o acesso a essas tabelas através do procedimento armazenado, por padrão, será restringido. Tá ok. Opa. Nomes de objetos usados com todas as instruções DDL, linguagem de definição de dados, como instruções create, alter ou drop, as instruções DBCC, né? As instruções exec e instruções de SQL dinâmicas devem ser qualificadas com nome de esquema de objetos se outros usuários forem utilizar procedimentos armazenados. Tá? Aqui ele ainda está comparando um pouco dessa parte de nomenclatura. Tá? Bom, especificar o nome do esquema para esses movimentos assegura que o nome seja resolvido como um mesmo objeto, seja qual for o chamador da Store Procedure. Se o nome de esquema não for estabelecido, o SQL Server tentará resolver o nome de objeto usando primeiramente o esquema padrão do chamador ou do usuário especificado na cláusula execute as e depois do esquema DBO. A gente não viu ainda, né? Mas para que serve o execute as? Tem um conceito que a gente tem no SQL que a gente chama de impersonificação. A impersonificação é como se eu executasse com um outro perfil as coisas que eu quero executar. Isso serve para quê? Vamos supor que você acaba de criar um usuário lá mais comum para o seu banco de dados. Você provavelmente vai ter acesso à base inteira, mas esse outro usuário não vai ter acesso limitado. Então, qual que seria o próximo passo? Fazer as devidas liberações lá de objetos para esse usuário. Só que você precisa, na verdade, testar. Depois que você fez as determinadas liberações de objetos para esse usuário, se você executar como você tem um perfil administrador, beleza, você não vai ter problema nenhum. O que a gente teria que fazer? Impersonificar esse usuário mais simples. Como eu tenho um perfil maior, né, eu conseguiria fazer para um menor. Então, essa parte de impersonificar seria isso daí. E através do execute as que a gente trabalha, que a gente começa a trabalhar dessa forma, de fazer uma simulação se passando pelo usuário que você configurou. Tá?
Ofuscação de definição. Esse nome ofuscação ele não é muito bom, mas é em português que os caras colocam, na verdade. É encriptação, tal, certo? No .NET, até as versões passadas, tinha um programa chamado .Fuscator. Não sei se vocês já viram esse cara. O .Fuscator, ele tinha, na verdade, esse papel de você conseguir fazer realmente ofuscação, né? Que, na verdade, é uma criptografia. É isso daí que acontece. Para converter o texto original da instrução Create Procedure em um formato ofuscado, use a opção With Encryption. Você consegue criar uma Store Procedure, então, com esse parâmetro, With Encryption. Tá? A saída da ofuscação não é diretamente visível a nenhuma das tabelas ou exibições do sistema, do SQL Server. Usuários sem acesso às tabelas do sistema, exibições do sistema ou arquivo de banco de dados não podem recuperar o texto ofuscado. Bom, qual é a situação de quando a gente utiliza esse parâmetro aí de ofuscação ou, né, encriptação? Vamos supor que você tenha aí na sua base de dados, né, você seja uma software house e você precise passar essa base de dados lá para o seu cliente. Por quê? Porque ele comprou lá o seu sistema e ele é dependente da base de dados. Só que você fez muita regra de negócio dentro do SQL Server. Logicamente, o banco de dados é do cliente, mas você não quer passar o código-fonte, vamos dizer assim, da sua rotina. Correto? Então, qual seria uma saída? Você trabalhar com essa parte de ofuscação. Tá? Mesmo que o banco de dados, o cara seja SA e ele está encriptado, você não consegue ir lá e abrir e desencriptar. Que torna isso uma desvantagem também. Se você precisar da manutenção nesse código ofuscado, o que vai acontecer? Se você não guardou esse código em nenhum outro lugar a não ser a base de dados, você acabou de perder esse código. Qual que é a solução? Guardar num arquivo .sql à parte. Se eu tiver manutenção, eu abro esse arquivo, faço a manutenção, salvo e mando encriptar novamente no meu banco. Tá? Não é uma prática comum, tá? Fazer isso daí. Porque em banco de dados, a gente, pelo menos o que eu vejo, a maioria das pessoas elas não tem essa parte de você guardar o código para fora do banco. Deveria ser mais comum isso, mas não é. Tudo que todo mundo quer fazer é deixar dentro do banco. Só que para esses casos não tem muito jeito, tá? Qual que é a grande vantagem? Você não abre a regra de negócio, por exemplo, para o seu cliente. Qual que é a grande desvantagem? Você jamais pode perder esses scripts que você fez. Se você perder, basicamente, você perdeu a manutenção do seu banco. Tá? Do banco não, mas pelo menos dessas procedures que você criou com ofuscação. Tá? Então, existe, mais uma vez, um pouco mais de governança, tá? Em códigos aí para guardar a versão, tal, não sei o quê. Tá? Existe aí algumas opções de set, né? O mecanismo do banco de dados salva as configurações como de set Coded Identifier e set ANSI null como um procedimento armazenado SQL a qual é criado ou alterado. Essas configurações originais são usadas quando o procedimento armazenado é executado. Portanto, qualquer configuração de seção cliente para set Coded Identifier e set ANSI null é ignorada durante a execução do procedimento armazenado. As instruções set Coded Identifier e o ANSI null que ocorrem dentro de um procedimento armazenado não afeta a funcionalidade do mesmo. Então, mesmo esses comandos sendo comandos de seção, tá? Tranquilo, eu consigo executar os meus procedimentos armazenados sem que sejam afetados. Tá? Bom, ainda tem outros. Set
arithmetic abort, isso daqui é a expressão. ANSI warnings e ANSI padding não são salvas quando o procedimento armazenado é criado ou alterado. Se a lógica do procedimento armazenado for dependente de uma configuração específica, inclua a instrução set no início do procedimento armazenado para assegurar a configuração apropriada. Esses comandos eles são de sessão, mais uma vez. Fechei a minha sessão, perdi esses caras. Se eu tiver que trabalhar com algum desses valores já setados, eu crio a minha procedure e coloco o set dentro da procedure. Tá? Determinado set aqui que a gente viu. Isso vai garantir o quê? Que aquela execução de procedure sempre seja executada naquele determinado tipo de set que você configurou. Tá? Já que uma vez que os sets eles são, né, por sessão, correto? Então, essas são essas opções de set. Quando uma instrução de set é executada em um procedimento armazenado, a configuração só permanecerá em vigor até o procedimento seja concluído. Seja concluído é o quê? Inicie o processo do meu procedimento armazenado, faz toda a execução de linha por linha e finaliza. É a vida útil, vamos dizer assim, da minha procedure. Os meus sets só vão durar, vamos dizer assim, durante esse período útil aí da minha procedure. Tá? Em seguida, ela será restaurada ao valor que tinha quando o procedimento armazenado foi chamado. Isso permite que o cliente clientes individuais definam as opções desejadas sem afetar a lógica do procedimento armazenado. Tá? Então, é possível estar utilizando alguns recursos para você se assegurar que determinado set está configurado, sei lá, de certa forma lá que você quer. Qual set seria um dos bastante importantes que a gente tem em programação? O set, por exemplo, do formato da data, dia, mês e ano, ano, mês, dia, mês, dia, ano. Tá? Então, se você não sabe qual é o set, provavelmente numa select você vai errar se a data for como parte do parâmetro, né? Por causa disso daí. Você vai colocar o parâmetro, por exemplo, pensando que está em português Brasil, mas, né, você pode estar em outro tipo de linguagem e aí o seu formato de data também pode ser outro. E aí, até você descobrir isso daí demora. Colocando em procedure, você vai lá e coloca tudo como português Brasil, para não ter problema de inserção, por exemplo, dos seus dados. Tá? Bom, se você precisar alterar instruções ou parâmetros de um procedimento armazenado, você pode excluir e recriar o procedimento armazenado ou alterar o procedimento em uma única etapa. Opções. Quando você exclui e recria um procedimento armazenado, todas as permissões associadas a ela são perdidas. Então, tudo que você deu de grant lá, ou revoke, enfim, já era. Recriou, deletou e pediu para recriar novamente, você perdeu. Quando você altera o procedimento armazenado, as definições de procedimento ou parâmetros é alterada, mas as permissões definidas para o procedimento armazenado são retidas em nenhum procedimento armazenado ou gatilho dependente é afetado. Né? Quando você altera procedimento armazenado, a definição do procedimento armazenado é um parâmetro o parâmetro alterado, mas as permissões definidas para o procedimento armazenado são retidas em um procedimento armazenado ou gatilho dependente afetado. Cara, sinceramente, essa linha aqui eu não consegui entender direito. Quando você altera o procedimento armazenado, a definição... Quando você exclui e recria... Ah, tá. Existe uma diferença entre fazer a exclusão e criar novamente e fazer a alteração. Na exclusão, você perde todas as suas permissões. Na alteração,
ele vai lá e mantém as alterações de permissão, por exemplo, que você tem. Então, não é a mesma coisa, tá? Alterar e recriar. Tudo bem? Bom, depois do intervalo, pessoal, a gente continua, tá? Tem mais algumas pagininhas dessa parte aqui, ok? De procedures, e depois a gente tem um outro objeto ainda, tá? Vamos parar por aqui por enquanto.